sobre as chaves da vitória, amém? As igrejas Família Viva, agora nas terças-feiras, a maioria das igrejas estão ministrando as mesmas mensagens, a mesma série de mensagens, e nesse mês de janeiro, os 4 cultos de terça-feira, todos eles, nós estamos falando sobre as chaves da vitória, amém? E na semana passada, a pastora trouxe uma palavra sobre a chave da fé, foi a primeira palavra nessa série de mensagens, que nós vemos uma importância tão grande sobre essa questão de fé, né? Porque Jesus disse algumas coisas que são marcantes sobre essa questão de fé. Ele fala o seguinte: tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo, recebereis. Então a fé está ligada em tudo aquilo que nós desejamos que Deus faça por nós, amém ou não? A fé é o que move o coração de Deus. As pessoas pensam às vezes que são as ações, muitas pessoas pensam assim, né? Exemplo, as religiões no mundo, muitas religiões, elas pensam que por fazer uma promessa, por de repente percorrer um caminho de joelhos ou subir uma escadaria, por um martírio, Deus vai responder por conta daquilo, né? E não é isso, não são as ações humanas que vão gerar um milagre na nossa vida, na verdade é a fé que temos naquele que morreu na cruz para nos dar aquilo que não merecemos, amém? E como é tão importante essa chave da fé, nós vamos ainda dentro desse mesmo tema, a chave da fé, vamos estar falando hoje sobre aumenta a nossa fé. Jesus fala muito claramente sobre tamanhos de fé, né? Ele disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, então fé tem tamanho, amém? Você acredita ou não? Tem quantidade, ou crê muito, ou crê pouco, ou não crê nada, não é verdade? É verdade, né? Se Jesus falou que tem, se a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer que, e se for de um tamanho de um grão de mostarda, já vai trazer coisas tão sobrenaturais, né? Então um pouquinho de fé já é algo sobrenatural, amém? A Bíblia diz que o próprio Jesus falando que a mostarda é o menor grão, a menor semente, mas que torna uma grande árvore, né? E a fé é assim, mesmo que pareça tão pequenininha, os resultados são enormes, amém? Então vamos orar uma vez mais, põe a mão no seu coração, peça para Deus falar com você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra. Eu te peço, fala o meu coração, fala o coração de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, no nome poderoso, santo, eterno de Jesus, amém, amém. Muito bem, queridos, a fé é o instrumento pelo qual nós acessamos as promessas de Deus. Muitas vezes nós queremos viver algo sobrenatural de Deus, termos respostas de Deus poderosas, mas não conseguimos crer que Deus fará. E o escritor aos Hebreus, ele fala algo muito forte, Hebreus capítulo 11, verso 1, põe para mim por favor, Hebreus 11, 1, olha o que diz a Bíblia, o que seria fé? Olha só, a fé é a certeza, fala comigo, certeza. Muito bem, de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então olha só o que é fé. O escritor aos Hebreus está dizendo que fé é uma certeza de algo que eu espero que aconteça. É muito forte isso, eu não sei se você consegue entender, porém o que acontece? Eu espero que aquilo venha a acontecer, mas eu já espero tendo certeza. Você está entendendo isso? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma fé natural. Você está no ponto de ônibus, você espera que o ônibus vai passar, que o ônibus virá, amém? E você espera com certeza, porque senão você não estaria ali, tá certo? Você não estaria ali. Então isso é uma fé natural. E espiritualmente a gente também tem que começar a mover-nos. Nós precisamos nos mover com essa mesma fé, porque a Bíblia diz, se aquilo que você está clamando ao Senhor está de acordo com a palavra de Deus, você pode esperar crendo, porque vai acontecer.
Mas pastor, por que não acontece? É justamente, nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos ativar princípios de fé no nosso coração. Você quer ver uma coisa? Hoje, por um acaso, pela manhã, eu estava vendo um devocional de um pastor que eu gosto muito, e ele disse algo. Ele falou o seguinte: preste atenção numa coisa que nós fazemos muitas vezes e não percebemos. Aí ele contou uma história. Ele falou que uma pessoa chegou no mecânico e falou assim: olha, eu trouxe aqui o meu carro para você consertar. E aí aquele homem levou o carro ao mecânico, e chegando lá falou assim: eu preciso que você conserte, vê o que precisa, quanto fica, e eu quero que você conserte o carro. Aí o mecânico abriu, olhou e falou assim: olha só, vai precisar fazer isso, essa e tal peça. E aí o cara falou assim: e quanto fica a mão de obra? Aí falou: fica tanto. E tá bom, então beleza, eu quero que você conserte o meu carro. Ele falou: em quantos dias eu posso ficar pronto? Ele falou: em 2 dias fica pronto. E aí o que acontece? Aquele homem entra no carro e vai embora. Aí depois de 2 dias ele volta no mecânico, e aí ele chega lá no mecânico e fala assim: ué, mas você falou que meu carro ficaria pronto em 2 dias, mas eu estou andando com ele, já passou os 2 dias e o carro continua com problema. Eu fiquei com essa cara aí também que você está quando eu ouvi a história. Aí o mecânico vira para ele e fala assim: mas é lógico, você precisaria deixar o carro aqui para eu consertar. Eu falei o valor para você, eu falei o que precisava fazer, você sentou dentro dele e foi embora. Você levou ele de volta, como é que eu poderia consertá-lo? E aí esse pastor falou algo muito forte. Ele falou que a gente faz a mesma coisa com Deus, que a gente chega com o nosso problema diante de Deus e fala: Senhor, esse é o problema que eu tenho, eu espero que o Senhor resolva, faz um milagre, Pai, eu clamo. E a gente vai embora. Mas em vez de a gente deixar o problema lá, a gente leva ele com a gente continua ansioso, preocupado, pensando o que fazer. E aí daqui uns 2, 3 dias a gente volta lá e fala: Senhor, mas aqui está o problema, não foi resolvido. E aí, como aquele dono da mecânica, o Senhor vira para a gente e fala assim: olha, mas você não deixou o problema, você continua carregando ele em você. Uma vez que você me entregou o problema, creia, somente descanse e confie. E todas as vezes que você se lembrar dele, somente agradeça em fé por aquilo que eu farei. Olha que coisa, aquilo me tocou profundamente, porque constantemente eu estou fazendo orações por mesmos problemas, ou por algo que não é nenhum problema, por algo que eu quero que aconteça, por exemplo. Não é que eu não possa fazer ou que eu não tenha que fazer isso, mas na verdade eu tenho que mudar. É o seguinte: eu cheguei com um carro estragado, deixa com o mecânico. Se você deixou para ele resolver, deixa para ele resolver. O que você faz é voltar só para agradecer. Mas pastor, ainda não foi realizado. Uma ação por fé é chegar lá e falar: Pai, eu vim aqui te agradecer, porque eu pela fé creio que aquele problema já foi realizado, já foi resolvido. Será que Deus esquece das suas petições? Não. Mas não tem problema, pastor, eu chegar lá e ficar pedindo de novo. Não é que é isso, não teria algum problema, não é pecado isso, mas é realmente uma falta de fé, se você parar para pensar nisso. É pensar que Deus não pode fazer, ou que não quer fazer, ou que tem algo errado, por isso que Deus não fez. Não, uma atitude de fé seria voltar com agradecimento. E quando nós orávamos pela oferta, eu citei um texto bíblico. A Bíblia diz que: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que as suas necessidades sejam conhecidas perante Deus, ou seja, colocadas diante de Deus, por ações, com súplicas, orações e súplicas, e com ações de graças. Então o apóstolo Paulo estava ensinando nesse texto o seguinte: coloque a sua petição diante de Deus, e já comece a agradecer, que ele conheça as suas petições, a sua oração, mas depois que ele já conheceu, já deixou o carro para ser arrumado, comece a agradecer pela vitória. Isso é uma atitude de um coração que crê, como nós lemos em Hebreus 11:1, que coloca diante de Deus, mas tem certeza daquilo que ele espera.
Porque se eu tenho certeza que aquilo que eu pedi para Deus Ele vai fazer, eu não fico pedindo 10 vezes, porque eu tenho certeza que Ele vai me responder. Então eu só volto para agradecer. E a fé, e aí eu continuo o texto dizendo o seguinte: não é só a fé, não é só a certeza daquilo que eu espero, mas é a convicção das coisas que eu não vejo. Então eu preciso estar convicto, ainda que eu não esteja enxergando. Está me entendendo? Por isso que nós não vemos tantos milagres na nossa vida. Necessariamente nós precisamos que Deus aumente a nossa fé, ou que nós pratiquemos algumas coisas que vão aumentar a nossa fé. E a Bíblia diz que tem coisas que Deus vai fazer e outras que nós precisamos praticar para que a nossa vida cresça em fé. A fé pode ser regada, a Bíblia diz isso, nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então você levou o seu problema a Deus, colocou diante de Deus, através de orações e súplicas. Pastor, e agora o que eu faço? Deixo os problemas lá, e toda vez que eu me lembrar daquele problema, eu só vou voltar diante de Deus já pela fé, agradecendo pela resposta. Eu já coloquei com orações e súplicas, agora eu volto com ações de graça. Você está entendendo, não? E toda vez que você lembrar do problema, volte lá com ações de graça. Senhor, obrigado, porque eu creio que eu já fui curado. Ah, pastor, mas eu não fui. Isso é certeza daquilo que você espera. Você está me entendendo? Mas nós temos uma imensa dificuldade de viver isso. Nós precisamos aprender urgente. Hoje pela manhã, quando eu escutei isso, falei: uau, meu Deus, eu preciso praticar isso. Eu preciso praticar isso, porque constantemente eu estou levando meu carro no mecânico e estou voltando com ele para casa. E aí depois de um dia eu vou lá ver se está pronto, mas o carro está comigo, o problema continuou comigo, não deixei na cruz. Está me entendendo? Falou muito profundo ao meu coração. Então a Bíblia diz, é uma verdade. Se nós temos algum problema, se nós queremos um milagre de Deus, se nós precisamos de algo de Deus, o que fazer? Coloque diante de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, através de orações e súplicas, as suas petições sejam colocadas diante de Deus com ações de graça. Então, se a fé é a certeza daquilo que eu espero, e a convicção daquilo que eu ainda não vejo, mas que é real, ainda que eu não vejo, é real, eu tenho que conduzir os meus problemas a Deus, deixá-los lá, e agora começar a agradecer pelo milagre que vai acontecer. Ah, mas eu estou olhando a situação e ainda não vi. Agradeça: Senhor, muito obrigado. Eu estou olhando a minha saúde, porque eu estou orando por cura, mas eu ainda não vi melhora. Mas Senhor, eu agradeço pela cura. O Senhor morreu por mim naquela cruz por isso. Então isso é crer esperando que vai acontecer. Amém? Agora então vamos ver um texto, Marcos capítulo 9, verso 14. Nós até falamos desse texto no domingo. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Pode passar. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê.
E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não sai ou não pode sair, senão por jejum e oração. Olha só, havia um enorme problema. O homem estava com seu filho endemoniado, e olha que interessante o texto: era um espírito mudo e surdo. O menino era mudo e surdo, não por conta de uma enfermidade física, mas por um demônio que estava o atormentando. Eu tive uma experiência uma vez. Eu estava numa igreja que eu pastoreava, na primeira igreja que eu pastoreei. Foi muito interessante o que aconteceu. Eu estava na igreja, e eu acho que eu já até contei aqui, não esse fato, mas eu era muito jovem, né? Eu tinha 20 anos, eu era muito magrinho. Eu contei aqui que uma irmã veio pedir para conhecer o pastor da igreja, que ela queria falar com o pastor da igreja. Contei? Não contei? Ah tá, olha só como é que eu era tão bonitão. A pessoa chegou lá na igreja e falou assim, uma pessoa chegou na igreja, eu não lembro se foi um homem ou se foi uma mulher, não me lembro, e ela olhou para mim e falou assim: aqui, eu queria falar com o pastor da igreja. Eu falei: sou eu, pode falar? Ela falou: tá bom, obrigado, e foi embora. Falou: você, não acredito, um jovenzinho, magrinho, olhou para mim e falou: isso aí não dá nada, não, vou embora, e foi embora. Enfim, essa não é uma história, é outra. Eu estava na igreja, num culto, e entrou um homem endemoniado, gago, absolutamente gago, perdão, endemoniado não, bêbado e gago. Imagina, conversar com um bêbado já é difícil, um bêbado gago, você pode imaginar como foi a situação. Foi bem difícil. Enfim, ele queria que eu orasse por ele. Quando eu orei por ele, ele ficou endemoniado. E aquele dia foi algo sobrenatural que aconteceu. Como a gente viu Deus agindo? Estava eu e um discípulo na época, que era um amigo que eu discipulava de perto, e hoje é um pastor da nossa igreja. E estava eu e o Deandro, e esse rapaz endemoniado. E antes de a gente orar por ele, eu falei: Deandro, vamos orar. E o cara estava endemoniado no chão. Eu falei: Senhor, envia os teus anjos aqui. E falei com os anjos do Senhor, falei: anjos do Senhor, que toda oração que for feita, você trabalhe de acordo para que esse homem seja liberto. E foi uma experiência que nunca mais esqueci. Aquele homem começou a se contorcer, e ele cruzou os braços e as pernas, e eu pedi anjo do Senhor para estar ali trabalhando conosco naquela libertação. Porém, quando ele se cruzou todo, eu falei com o Deandro, não com o anjo, só que eu não citei nome. Foi muito interessante o que aconteceu. Eu falei assim: descruza a perna dele aí. Quando eu falei assim, na hora, aquele homem fez assim, ó. Eu falei com o Deandro, mas o anjo entendeu que era com ele, e falou: e descruzou a perna do homem. Eu estou falando de coisa real, foi sobrenatural o que aconteceu. Eu expulsei o demônio daquele homem. Quando ele levanta, ele não tinha nada mais de embriaguez e nada mais de gagueira, nada, absolutamente nada. E outras experiências, nessa mesma cidade, queridos, pensa numa cidade onde eu expulsei demônio, igual naquela cidade nunca foi na minha vida. E como Deus nos prepara? Imagina, foi a primeira igreja que eu pastoreei aos 20 anos de idade, não tinha experiência nenhuma, a primeira igreja. E eu lembro que antes de ir para aquele lugar, eu sonhava que toda noite eu estava expulsando um demônio. Olha que interessante. E o mais legal é que, antes de me converter, eu sonhava que os demônios corriam atrás de mim.
Depois que eu me converti, eu corri atrás deles, eles fugiam de mim. Eu sonhava isso, é verdade? E aí eu sonhei, durante um período muito grande, antes de assumir essa igreja, que eu estava expulsando demônios. Quando eu comecei a pastorear essa igreja, aonde eu ia, manifestava um demônio, na rua. Às vezes eu ia falar com alguém de Jesus na rua, a pessoa ficava endemoniada, uma loucura. Como Deus é poderoso, Ele não deixa a gente passar por nenhuma situação que a gente não esteja treinado. Ele me treinou através de sonhos, para que eu pudesse enfrentar aquilo. E uma das maiores experiências que eu tive no mundo espiritual foi lá, em essa questão de expulsar demônio, que lá tinha demônio em qualquer lugar que eu chegava. Não quer dizer que não tem em outros lugares, mas lá manifestava muito. E aí uma situação também que aconteceu, foi que eu fui na casa de um homem, que ele não se levantava, ele tinha uma dor no joelho horrorosa, ele tinha gota, mas eu nunca vi uma pessoa ter essa doença de uma forma tão horrível. Ele não dormia. Quando eu cheguei na casa dele, a mãe dele falou assim: olha, moço, o meu filho não dorme de tanta dor, ele grita dia e noite, eu não sei mais o que fazer. E quando eu entrei e ele não gostava de crente, mas naquele dia havia uns missionários na minha casa, e eles estavam evangelizando, e eles passaram por essa casa, e nesse dia aquele homem falou: pede para alguém vir aqui. Eles foram lá em casa e me chamaram, e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu cumprimentei o homem, eu falei: então, eu posso orar pelo senhor, mas antes de orar, eu preciso falar de Jesus. Só Jesus pode mudar a sua história. Se o senhor aceita Jesus como o senhor da sua vida, e ele aceitou Jesus comigo. E aí ele me contou uma série de coisas, que teve uma mulher, e a mulher fez trabalho de macumba para ele no centro, bom, com osso humano, e ele, a partir daquela data, ele começou a sofrer com aquilo. E aí ele tinha uma dor tão forte, que eu falei assim: eu posso ungir o teu joelho? Queridos, eu não podia encostar a mão assim para ungir o joelho dele, de tão forte. Mas quando eu comecei a orar, ele ficou tremendamente endemoniado. Mas eram muitos demônios, muitos. Para encurtar a história, o Espírito Santo falou comigo: olha, se você for querer expulsar um por um, você vai ficar aí o dia inteiro, não vai dar conta. E aí, com algumas estratégias de guerra espiritual, nós expulsamos o demônio que estava naquele homem. E quando eu acabei de expulsar o demônio que estava na vida dele, eu falei: e aí, seu Neuber, lembro do nome dele até hoje, como o senhor está? Estou me sentindo bem. Eu tenho certeza? Tenho. Falei: posso encostar no seu joelho? Ele falou: pode. Irmãos, eu não podia ungir o joelho dele. Aí eu fui assim no joelho dele e encostei a mão. E aí, está sentindo alguma coisa? Não. Eu dei um apertão no joelho dele. Falei: está sentindo alguma coisa? Ele: nada. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. E aquele dia foi um dia eu estou falando que onde eu ia tinha um demônio. Eu saí do quarto, quando eu fui falar com a mãe dele, que o homem estava liberto, quando eu cheguei lá, ela falou, a missionária falou comigo: pastor, ela também quer oração. Irmão, já estava quase 1 hora e pouca lá naquele quarto com aquele homem. Eu falei: é mesmo? Amém. Mas sabe aquele amém assim, de que vamos orar: Pai, abençoe e guarda em nome de Jesus, amém? Esse era o meu desejo. Quando eu fui orar, imagina o que aconteceu: demônio de novo. A senhorinha ficou endemoniada. Oramos, ela foi liberta. Queridos, em menos de 10 minutos que eu fiquei ali com aquela senhora, quando eu saí, eu queria dar tchau para o seu Neuber. Aquele homem que não dormia há dias, estava roncando na cama. Jesus é poderoso. E o mais surpreendente não foi isso, foi no outro dia. Eu fui para a oração de manhã na igreja. Quando eu estava saindo da igreja de manhã na oração, descosta para a rua, vejo um homem passando de bicicleta, e alguma coisa me chamou a atenção. Quando eu olhei, era o seu Neuber. Ele estava deitado há meses, e ele estava de bicicleta. Aí eu gritei: seu Neuber! Ele, oi, rindo, e foi embora. Pode aplaudir a Jesus? Jesus é lindo. Jesus é lindo. E esse pai estava com uma situação assim. E eu falei aqui no domingo, e quando as situações que nós enfrentamos são muito pesadas, às vezes realmente nos falta um pouco de fé. E é uma realidade. Mas você aprendeu algumas coisas. Deixa o carro lá para o mecânico consertar, amém? Muito bem. Agora, qual que era o problema ali? Nós vemos no texto que, abre para mim, Gabriel, deixa aberto por favor aí em Marcos 9. Eu vou colocar aqui, vou citando os versículos, só um minuto. Qual era o problema daquela história?
Olha só, o que acontece quando Jesus chega? E aí o pai do menino fala assim com ele: olha só o que diz, verso 21. Perdão, vamos ler primeiro, versículo 17. E um da multidão respondeu, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula. Tem muitas pessoas que interpretam erroneamente esse texto. Por quê, pastor? Porque preste atenção em mim, quando Jesus pergunta, quando os discípulos perguntam a Jesus o porquê que eles não puderam expulsar aquele demônio, Jesus diz o seguinte: existem castas de demônio que não saem senão por jejum e oração, amém? E a gente une o jejum ou a falta do jejum e oração como uma resposta daquele menino não ter conseguido ser liberto pelos discípulos. Mas na verdade, o problema não foi só uma questão de falta de jejum e oração. O problema, Jesus respondeu no verso 19, quando o pai fala: olha, eu trouxe, mas seus discípulos não conseguiram expelir o demônio. No verso 19, Jesus responde: ó geração incrédula. O problema do demônio não sair daquele menino, do problema do pai não ser resolvido, não foi falta de jejum e oração, foi falta de fé, foi por conta de incredulidade. Você está me entendendo? Mas as pessoas só prestam atenção na questão da falta do jejum e oração. Mas pastor, por que Jesus citou a falta de jejum e oração? Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas o problema do demônio não sair foi falta de fé. Quando os discípulos, os homens falam com Jesus e ele responde: ó geração incrédula, é a resposta. Por que não puderam expelir? Por que não fizeram? Jesus falou: ó geração incrédula, até quando eu vou suportar vocês? Até quando eu vou ter que estar aqui para fazer? Vocês não creem no poder de Deus? Então o problema daquele menino não ser liberto através dos discípulos foi falta de fé. Só que aí muita gente fica pensando que é questão somente do jejum e oração. Não, na verdade jejum e oração não é o que vai expulsar o demônio. Jejum e oração vai fazer a sua fé aumentar. E aí quando você estiver cheio de fé, não há demônio que suporte o poder do nome de Jesus, meu irmão. Não existe essa. Não tem nenhum demônio nessa terra que possa dizer: não vou sair no nome de Jesus. Não tem. O nome de Jesus tem poder. Você está me entendendo? Então o problema não foi porque, pastor, eles chegaram lá em nome de Jesus, o demônio não saiu. O problema não era o nome de Jesus, o problema não era porque eles não estavam em jejum, o problema era a falta de fé, era a incredulidade. E aí o jejum e oração, quando Jesus responde isso aos discípulos, tem casta que só sai com jejum e oração, é o seguinte: porque quando você jejua, você mata a sua carne, quando você ora, você fica íntimo de Deus, você se enche automaticamente de quê? De fé. E cheio de fé, não há demônio que pare na sua frente, porque você está vivendo cheio de fé e do nome de Jesus, e Ele vai operar segundo a fé. Jesus falou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte: sai daqui, lança-te a colar, e isso vai acontecer. Diga comigo: fé e ação. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda e fizer o quê? E disser ao monte, eu tenho que crer e dizer. É a mesma coisa, eu entrego o problema e começo agora a agradecer. E fé, isso é fé. Então eu creio e digo: agora sai daí, lança-te lá. Está me entendendo? Uma palavra baseada na fé. Lembra quando Pedro estava pescando a noite inteira
E Jesus chega naquele lugar, havia uma multidão, e ele fala: deixa eu entrar no seu barco, erga-te um pouquinho para lá, e ele prega para a multidão, e logo após pregar, ele fala o seguinte: vamos ao mar aberto, e lança novamente as redes. Querido, Pedro era um empresário da pesca, ele sabia muito bem, que se passou a noite inteira pescando, agora naquele horário de manhã ia pegar alguma coisa? Obviamente que não. E Pedro fala: olha, Senhor, nós já tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou fazer. E a Bíblia fala que ele vai então ao mar e lança as redes, e pega tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes quase se rompiam. Então ele acreditou que através da palavra de Jesus, se ele tomasse uma decisão, o milagre aconteceria. A fé sempre tem que estar ao lado da ação. Agora, como aumentar a nossa fé? Em primeiro lugar, como eu disse, se tem uma coisa que os crentes nos dias de hoje pararam de fazer, é jejum. Gente, a gente está tão preso à comida, que a gente não consegue jejuar. E aí às vezes as lutas vêm, a gente fala: meu Deus, o que está acontecendo? Mas lógico, a carne está aflorada. Deixa eu dizer uma coisa para você: jejum não é moeda de troca. Eu gosto muito que as pessoas repitam comigo, eu sei que isso é chato, mas é para que você grave. Eu me sinto tentado a fazer isso. Repete comigo: jejum não é moeda de troca. Para que você grave, para ver se entra nessa cabeça sua. Porque as pessoas pensam que o jejum é o seguinte: eu vou fazer e aí Deus vai me dar. Até parece, irmão. Você acha que você foi lá e tirou o café da manhã? Ou tem aqueles que jejuam de meia-noite às 6 da manhã? Maravilhoso esse jejum, né? Jesus recebeu muito. Você janta 11 horas, dorme, 6 da manhã você entrega o seu jejum e toma café. Ó, que baita jejum. Ainda pensa que vai ter uma resposta. Deus deve falar: você está brincando comigo. Não é verdade? Mas não é a questão do sacrifício de ficar tantas horas sem comer. Eu vou ficar, tadinho, passando tanta fome, que Deus vai olhar no dia e falar: tadinho, ele não tomou café hoje, e nem almoçou, e nem café da tarde. Eu não resisto quando alguém fica um dia sem comer, eu vou abençoá-lo. Não é isso, irmão. Não é moeda de troca. Está me entendendo? Não é um amuleto gospel. Jejum não é um amuleto gospel. Não é assim o reino de Deus, não é misticismo. Jejum é para matar a carne. Matar a carne. E quanto mais você mata a carne, mais o Espírito fortalece. Mais você ora, mais você se enche de Deus, mais fé você tem. E aí não tem demônio que possa suportar. Não tem demônio que possa suportar alguém cheio de fé. Não é alguém que ficou sem comer somente, é alguém cheio de fé. Então a questão aqui era jejum e oração para matar a carne. Jejum para matar a carne, oração para se tornar íntimo de Deus, e a fé viria. Então não tem caça de demônio que vai suportar. Então não pense que por jejuar, eu vou jejuar para receber tal coisa. Você pode fazer como um ato de humilhação, mas não pensa que o fato de ficar sem comer vai mover o coração de Deus para te abençoar. Sabe o que move o coração de Deus para te abençoar? Você sabe? Jesus na cruz. É isso que move o coração de Deus para te abençoar. Não tem nada que eu e você possamos fazer que possa conquistar alguma bênção de Deus. O que move o coração de Deus para nos abençoar é que o Filho dele pagou tudo por nós naquela cruz. Só que eu tenho que usar as armas que Deus me deu, e o jejum é uma arma importantíssima para matar a nossa carne. E por que traz respostas, pastor? Porque se a minha carne está mortificada, mais perto eu estou de Deus, e mais respostas eu vou ter, mais sensível eu vou estar para as direções dele. Está me entendendo? Perguntar se você está jejuando logo no início do ano não seria tão legal, porque a sua resposta fala assim: jejuei no ano passado. Mas esqueceu de falar que foi em janeiro do ano passado. Não é verdade? Aprenda a matar a sua carne. Aprenda.
E quanto mais você matar a sua carne, ter tempo com Deus, oração, jejum, mais fé vem. Mas a Bíblia diz que não é só isso. A Bíblia fala que também, Romanos capítulo 10, verso 17, olha o que está escrito: hoje a hora está ao meu favor. E assim a fé vem pela pregação. Essa versão é interessante. E a pregação da palavra de Deus, ou pela palavra de Cristo. Isso é interessantíssimo. Põe uma outra versão para mim, ARC, por favor. Tenta achar, Gabriel. Muito bem. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que interessante. As duas versões, muito de Deus, as duas versões. A primeira fala que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Agora nessa versão fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Você não acha algo interessante aqui? O Espírito Santo vai trazer uma revelação que você nunca deve ter tido na sua vida. A gente tem costume de dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Não é isso que a gente fala? Mas não é isso que o texto está dizendo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. O que significa isso, pastor? Quando você se alimenta da palavra de Deus, você começa a ouvir. A partir do momento que você começa a ouvir, você começa a crer. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir só poderá acontecer se você se encher da palavra de Deus. Só ela vai te dar capacidade de ouvir Deus. A palavra de Deus, ela vai te capacitar a abrir os ouvidos. O ouvir vem pela palavra. Então, através de uma vida debruçada na palavra, alimentando-se da palavra, você passa a ouvir Deus, e ouvindo você se enche de fé. Pedro, vamos ao alto mar, pela tua palavra eu vou fazer. Ouvi Deus, obedeci. Pedro, eu quero ir ter com o Senhor Jesus, eu posso ir andando sobre as águas? Vem. Palavra de Deus, ouviu a palavra, caminhou sobre as águas, tirou os olhos de Jesus e da palavra afundou. Por isso que o Senhor Jesus disse em Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Se você não tiver e buscar intimidade com a palavra de Deus, você nunca conseguirá ouvir Deus para se encher de fé. Nós precisamos ter, assim como precisamos do alimento diário, você está cansado de escutar sobre isso, mas assim como nós precisamos de comer a comida, tomar o café da manhã, o almoço, o jantar, todos os dias, nós também precisamos de nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Gente, pelo amor de Deus, como um cristão vive sem ler a palavra de Deus? Não pode. Eu não quero te condenar, porque não é difícil só para você não, para mim também é. Quando você pega a Bíblia, dá preguiça, não é verdade? Aí você pega, então um negócio estranho, não estou a fim de ler não, é um negócio louco. Mas às vezes você passa uma hora rolando um videozinho no Instagram e não percebe.
Você passa não sei quanto tempo vendo uma série e não percebe. Quando você vê, é 4 horas da manhã e você tem que trabalhar no outro dia às 6. Mas quando foi que você ficou até 4 horas da manhã orando e lendo a Bíblia? E a gente quer viver o extraordinário de Deus. Por isso que os demônios não estão saindo às vezes, porque esta casta sai senão por jejum e oração. É uma vida diante da presença de Deus, e a fé virá pelo ouvir, e o ouvir virá pela palavra. Então debruce sobre a palavra, alimente-se da palavra. Não é ler o versículo que o irmão colocou lá no grupo da igreja, não é ler o versículo que a pessoa lançou lá no grupo da família só, não. A nossa carne é triste, querido. Chega um versículo lá, a pessoa olha e fala assim, já vou ler meu versículo de hoje. Não, não é isso não. A gente hoje tem tanta coisa legal. Vou fazer uma propaganda aqui, né? O aplicativo da Bíblia, o Version. Se você vai lá, tem tantos planos de leitura da Bíblia. Leia a Bíblia toda em um ano. São 3 capítulozinhos por dia. A maioria dos crentes nunca leram a Bíblia toda. Se você ler 3 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia toda. Tem outros lá, leia o Novo Testamento em 80 dias, e aí todo dia que você vai lendo, você vai lá, você marca, li, feito, você ganha até medalha, no aplicativo. Mas acostume-se a ler a Bíblia. Eu sei que você vem aqui na igreja, você escuta uma palavra de Deus e te enche, você vai no GC, você escuta uma palavra de Deus e te enche, mas irmãos, nada melhor do que você estar lendo a Bíblia e de repente um versículo salta assim, ó, e aquilo fala tão forte no nosso coração. Você fala, uau, como eu nunca tinha visto isso, Jesus. Nós precisamos voltar a ter um coração apaixonado por Jesus, apaixonado pela sua palavra, para que a nossa fé venha aumentar e a gente viva andando sobre as águas em nome de Jesus. Amém? Agora, precisa exercitar a fé. Mateus capítulo 17, verso 21. Mateus 17, verso 21 diz: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Já falei desse texto, porém, o que eu quero dizer com isso, é que a fé precisa ser exercitada. Em outras palavras, preste atenção, quando Jesus dá o exemplo de que a fé é como um grão de mostarda, e aí ele diz o seguinte, que sendo o menor grão, ou menor semente, quando é plantada, ela se torna uma grande hortaliça e vira a ter uma árvore. É algo sobrenatural. Ele está falando o seguinte, que a fé pode ser pequena, o grão da semente é pequeno, a semente é pequena, mas quando essa fé é exercitada, ela se torna enorme. Então a fé sem exercício é em vão. Eu costumo sempre falar sobre isso num assunto mais simples de todos, ao meu ver, a questão financeira, por exemplo. A pessoa fala que crê em Deus, eu creio, mas não consegue separar 10% do recurso dela para Deus. Eu não consigo acreditar que crê em Deus, porque está crendo que vai faltar. Como é que eu creio em Deus, se eu tirar 10% do meu recurso, Ele não vai suprir? Você está entendendo? Não é questão do dinheiro, é questão de fé, irmão. É questão de fé. Não é o dinheiro, é a fé. Até o dízimo não é uma questão de obrigação por conta do dinheiro, não, é de fé. Porque quando eu tenho fé e retiro aquele valor e dou ao Senhor, Ele crê em mim, não no dinheiro. Ele depende de mim, não do dinheiro. Você está me entendendo? É um ato de fé. Então como é que eu posso falar que eu creio, mas as minhas ações são contrárias àquilo que eu digo crer? Não tem como. Mesmo que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas quando você pega essa fé, que essa semente,
planta ela, rega ela, cuida dela, ela vai se tornar gigante. Isso é o seguinte: aquele pouquinho de fé que você tem, exercite-o. Por isso o apóstolo Tiago fala o seguinte: mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. É o seguinte, as obras que ele está dizendo ali, não é obra de bondade, caridade, não é isso não. As pessoas só interpretam como se fosse isso, não. Ele está dizendo o seguinte: porque a fé sem ação não faz nada. Diga ao monte, crendo. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, aí você vai falar ao monte, é ação. Eu creio, então eu declaro. Eu creio, então eu vivo. Eu creio, então eu caminho como que creio, de acordo ao que eu creio. Isso é fé. E aí não tem como a gente não ver os milagres acontecerem. Está me acompanhando? E eu quero que você pense sobre isso. A fé é um grão de mostarda, pois é pequena, mas tem um potencial enorme de crescimento. E quando nós a plantamos, nós exercitamos essa fé, coisas incríveis passarão a acontecer. Ouse crer no Deus que você serve. Ouse crer. Eu creio que é assim que tem que viver, então é assim que eu vivo. Mas não é o que eu creio simplesmente da minha cabeça, é o que a Bíblia diz. Se você colocar em prática, em fé, tudo o que a Bíblia diz, irmãos, os frutos serão gigantes. Amém? Nós podemos aumentar a nossa fé para alcançar tudo que Deus tem para nós. Jesus nos deu essa possibilidade, e o Espírito Santo mora em nós para nos ajudar a ter uma fé abundante. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu espero que através dessa palavra você possa ter acrescido ou acrescentado fé no seu coração. Não desista, aumente a sua fé. Creia no seu Deus. Creia no que a Bíblia diz a respeito de você. Creia. Exercite a sua fé. E nunca mais esqueça dessa história do homem que levou o carro para arrumar, mas voltou com ele para trás. Lembre-se, levou o problema diante de Deus. Senhor, esse é o problema, eu coloco nas tuas mãos, eu entrego ao Senhor. Toda vez que você lembrar dele, porque ele ainda não foi realizado, não foi respondido sua petição, volte lá, mas volte com agradecimentos por fé. Comece a praticar isso. Eu coloquei no meu coração essa manhã que eu vou começar a praticar isso. Uma coisa que eu faço, e que eu já mudei hoje de manhã nas minhas orações: todo santo dia eu oro para que Deus salve os meus familiares, todo santo dia, para que Deus salve os familiares da pastora. Hoje a minha oração foi diferente. Eu não falei: Pai, salva Mateus, que é meu filho que tem 22 anos, está afastado de Jesus. Pai, salva o meu pai, salva o meu... Eu não orei assim hoje. Hoje eu orei: Pai, eu te agradeço pela salvação do Mateus, eu te agradeço pela salvação do meu pai, eu te agradeço pela salvação dos meus familiares, eu te agradeço pela salvação dos familiares da Amanda, eu te agradeço, Jesus, porque eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que sua palavra não volta vazia. Olha só que nível de fé diferente, você está entendendo? É muito diferente. É muito diferente. Uma coisa tão simples desperta algo tão poderoso. Nós queremos orar por vocês, os presbíteros e as presbíteras, a pastora, vem aqui na frente rapidinho. Se você precisa de um milagre, toda terça-feira você tem essa oportunidade de passar aqui na frente